Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu, ao seu, ao nosso podcast Minha Ideia. Eu sou o Fabiano e, primeiramente, eu quero te dizer aí um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo aí do horário que você está me escutando, e espero que esteja tudo bem com todos vocês. Bom, o assunto de hoje um assunto bastante nostálgico, tá? Bastante nostálgico mesmo. E eu quero que vocês embarquem comigo nessa viagem rumo aos anos 90, tá? E como você pode ler no título aí, né, do podcast, do episódio de hoje, nós vamos falar um pouco aí sobre o Super Nintendo, mais precisamente de um game específico hoje. Super Mario World. Super Mario World é um game aí que foi lançado nos anos 90, tá? Se eu não me engano, 1990. Se não me falha a memória, lançado para o console de videogame Super Nintendo ou Super Family Computer, né? Que é o Famicom, o Super Famicom, né? Mais conhecido no Japão. E esse game ele acompanhava aqui, pelo menos no Brasil, eu não sei se lá fora também, mas acredito que sim. Mas aqui no Brasil ele acompanhava o console. Você comprava o console e ele acompanhava, vinha o console, um cabo de energia, o cabo de energia era uma fonte bem grande, por sinal. Vinha um cabo de energia de áudio e vídeo. Às vezes vinha o de áudio e vídeo, às vezes vinha o de RF, tá? E também vinham 2 controles e um jogo já. E jogo esse, Super Mario World. Eu posso estar exagerando, tá? Posso estar exagerando um pouco, mas Super Mario World é um jogo que beira a perfeição. Por que eu digo que ele beira a perfeição? Por inúmeros fatores, tá? Que o mantêm até hoje. Um game excelente, tá? Um game excelente, tanto se você gosta da franquia Super Mario ou não, mas tecnicamente, tá? E visualmente, sonoricamente, o game continua fantástico, o game continua lindo, fantástico e impressionante até para os dias de hoje, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, E Super Mario World, eu lembro que em 94 ali mais ou menos, eu devia ter uns 6, 7 anos, né? Acho que até mais, um pouquinho. Uns 7 para 8. E eu já conhecia a franquia Super Mario através do Nintendinho 8 bits, tá? Tanto Super Mario Bros 1, o 2 e o 3. Sendo que o 2 é o 2 americano, né? Isso aí cabe uma história para um outro vídeo. Porque temos o do Super Mario Bros 2 japonês, que é o original, que é o segundo game de fato originalmente, mas os americanos acharam que o game era muito difícil e fizeram uma adaptação de outro jogo para virar o nosso Super Mario Bros 2, que de fato é bem diferente, tá, da franquia. Isso me intrigava na infância, eu achava muito estranho ele, só que ele é um jogo bom, de fato. Se você não jogou e curte a franquia Super Mario, jogue. E o 2 japonês, que é o original, pra gente chegou como Super Mario Bros. The Lost Levels, que veio na coletânea do Super Mario All Stars, tá? Você encontra ela lá. E Super Mario World, nos anos 90, foi algo que me surpreendeu assim, de uma maneira fantástica e surpreendente. Eu acho até que esse foi também um dos momentos que ajudaram mais eu a gostar de verdade mesmo de videogames, ao ponto do que eu gosto hoje, que eu sou apaixonado, tá, por videogames. Para mim é uma obra de arte, tá? Amo muito sobre desenvolvimento do jogo, gosto de mecânicas, gosto de visual, gosto de jogar, tenho vários aparelhos aqui, uma humilde e minúscula coleção, tá? Mas eu tenho alguns consoles antigos aqui que eu gosto muito, tá?
No futuro aí, quem sabe, se Deus permitir, eu possa ampliar minha coleção e obter mais alguns títulos. Mas eu gosto muito de videogames e gosto muito do que ele representa, né? Sendo ele algo diferente, né? Eu sempre gostei dos videogames por eu estar no comando, tá? Do entretenimento, né? Diferente de um filme que a gente é só espectador, né? E no videogame a gente é o espectador e a gente dá as ações, né? A gente comanda. Então eu sempre gostei disso. E eu sempre gostei de aventura. E Super Mario World, tá? Super Mario World, ele é uma incrível e fantástica aventura, tá? E ele trouxe elementos, tá? Para a indústria dos videogames que é usado até hoje, tá? Que transcendeu o tempo, é utilizado até hoje. Como mecânicas de pulo, mecânicas de movimentação. A movimentação de Super Mario World ali beira realmente a perfeição, porque é algo assim surreal, é algo inexplicável. Não consigo nem falar a palavra certa. Inexplicável. De tão precisa que é. É muito preciso, é muito bem polido, é uma movimentação gostosa. Rapidinho você aprende a lidar com a movimentação. Você pode andar, se abaixar, olhar para cima, pular, dar um pulo carpado, que a gente chama de pulo carpado twist. E você pode segurar o botão de pulo, você começa a correr, tá? E por aí vai. Você segura um comando ali de correr, você consegue correr e pular. Fora os power-ups e tudo mais. Mas falando só da movimentação, ela é muito precisa. E o game tem um level design excelente, assim, esplendoroso, que faz você exigir desse conhecimento sobre a mecânica de movimentação do jogo para você conseguir explorar o máximo possível, tá? Das fases, porque tem muitos elementos escondidos, muitos elementos de surpresa e tudo mais. Então é um game assim que para mim transcende. E a aventura começa te apresentando um mapa daquele universo, coisa que na época ainda estava engatinhando, e Super Mario World bebe de uma fonte que a Nintendo mesmo criou, que foi Super Mario Bros 3, que já tinha um mapa, né? Para você, foi onde surgiu, né? O game com mapa, assim, um mapa explorável para você explorar ali e ver onde é que fase que você vai, que caminho que você pode fazer e tudo mais. E Super Mario World aprimorou isso de uma maneira fantástica. O mapa tem muitos elementos visuais ali que o compõem, né? É um lugar bonito, é um lugar bacana e tem vários pontinhos, né, para você ver onde é que vai o mapa, onde você vai seguir. E os pontinhos amarelinhos são onde contém a fase. Quando você chega nele ali, mostra o nome da fase e você pode jogá-la. Tendo também algumas dessas fases que o pontinho não é amarelo, é vermelho. Aí você já fica, opa, alguma coisa tem aqui. E o que tem nesse ponto vermelho? Você consegue achar uma outra saída para gerar um novo caminho no mapa. E por aí vai. O mapa é bem grande, tá? Para a época era um mapa muito legal, muito grande, muito legal de se explorar, porque continha 96 saídas diferentes. Então você tinha muitos lugares para explorar e todas as fases, como eu comentei do level design, ela tem muitos elementos ali para você correr na fase e tudo mais, para você explorar a fase, de modo que você encontra passagem secreta por baixo, atrás, para cima, e em locais totalmente que parece inacessível, e você consegue chegar lá e achar uma saída e tudo mais. Então é um jogo que ele, como é que eu posso te falar? Ele te gera uma vontade de explorar, tá? Ele te anseia a explorar o mapa, assim, de uma maneira fantástica. Então é um jogo muito legal de se explorar. E aí, o jogo te dá essa emergência de você ir salvar a princesa, né? Então você vai explorando os mapas e tudo mais, pra chegar lá no final e vencer o Bowser, né? E resgatar a princesa. Mas o legal não é nem a última fase ali e tudo mais. O legal é você explorar. Realmente o jogo te cativa a explorar, né? Que é o bacana do game.
E eu lembro de quando eu vi isso em 94, foi quando eu tive o contato com o console. Eu achei fantástico, explodiu minha cabeça. Eu gostei demais, a galera gostava muito de jogar Super Mario World. O game continha uma nova coisa assim também, que era um elemento que não existia até então, tá? Que é você poder salvar o jogo no próprio cartucho, salvar o seu progresso. Não era um jogo que na época a gente conseguia terminar de ponta a ponta, se a gente não fizesse um esquema, que eu vou te falar aqui qual que é, que era você começar o primeiro mapa ali e você achar a primeira rota para o caminho da estrela. No caminho da estrela, se você fizesse todas as fases do caminho da estrela, ele te dava uma saída, para o último mundo, já na beira do último mundo, para você só passar mais umas 2, 3 fases e tá no castelo final. Aí você adiantava o jogo assim, sei lá, umas 3 horas de atalho para mais. E então dava para terminar o jogo rapidamente assim. Mas você jogando ponta a ponta, tinha como salvar no cartucho, né? O cartucho tem uma bateria interna que grava teu save. Então é um jogo que você vê quanta coisa trouxe, né, de inovação, né? E aí temos fase de gelo, fase aquática, fase no deserto, fase em tudo quanto é tipo de elemento. E temos os power-ups, né? Como a flor do fogo, como sempre teve, né? Tivemos a novidade, que era a capa, né? Que eu chamava de pena, mas é uma capa. A capinha é muito legal, cara. A capa é muito legal. É um power-up muito bacana que te permitia voar. E você podendo voar nas fases, você encontrava coisas secretas no alto das fases. Então era muito legal jogar. Também tínhamos o Yoshi, que é a montaria, né? O dinossaurinho, que foi implementado no game. Como é que é o nome do criador do Super Mario? E me fugiu o nome agora. O Miyamoto. Miyamoto, ele pensou em colocar o Yoshi desde o primeiro game, mas pela limitação do console, essa ideia foi guardada para quando o console tivesse a capacidade para isso. E aí foi o caso do Super Mario, né? Do Super Mario World, o Yoshi foi introduzido aí, né? E é uma montaria bem legal. Sempre aconteceu muita maldade do pessoal pular num buraco e depois saltar e ganhar um impulso a mais e o Yoshi ir pra vala. Todo mundo fez isso, impossível uma pessoa não ter feito isso aí, mesmo sem querer fazer. Tem até uma fase para você pegar um secreto, se eu não me engano, tá? Não me lembro exatamente mais. Mas todo final de fase tem 2 postes, né? Que você passa entre eles e termina a fase. E tem uma fase específica, não vou lembrar o mundo, não me lembro mais, que você tem que pular com o Yoshi na parte de baixo, passando por baixo desses 2 postes, tá? Numa camada por baixo, e aí você salta com o Mario e deixa o Yoshi morrer, e você cai para trás da fase, você vai mais um pouco para frente, tem uma porta lá com uma chave e te dá acesso a outro caminho. Então, às vezes você tinha que sacrificar o Yoshi para conseguir fazer o 100% do game, fazer o que tinha que ser feito, né? Dava também para jogar de 2, porém a dupla era o seguinte: você jogava uma fase, né, com o Super Mario e a outra tela você jogava com o Luigi, tá? Não dava para jogar simultaneamente na mesma fase com os 2 personagens, mas tinha esse modo multiplayer por turno, né? Cada um jogava uma fase e por aí ia também, que era bem bacana fazer. Mas não tinha nenhuma diferença, tá? O mesmo modelo do Mario era do Luigi também, só que verde, né? Não tinha essa diferenciação que tem hoje, né? De tamanho e tudo mais, e de habilidades. Todos os power-ups eram os mesmos para todos. E a trilha sonora do game é muito legal. Eu não sei se você percebeu na época, ou se você percebeu ou não. Hoje em dia, tanto faz. Mas muito da trilha sonora do game são poucas. O game tem poucas músicas, se você parar para pensar. Mas vou dar um exemplo. A música da primeira fase é a versão normal da trilha. A da segunda fase, um exemplo, ela é uma versão remix da mesma música. A versão 3 da fase
ela é uma versão bem lentinha dela, já uma baladinha da mesma música. Se a fase for de água, ela vai ter instrumentos que representam ou remetem à água. Fica de um outro estilo a mesma música. E por aí vai. Então a trilha sonora do game, além de ser fantástica, além de ser primorosa, surreal, são poucas trilhas sonoras da qual foi feito várias variações da mesma, tá? Para fase de água, para fase no bônus, para fase no céu, para fase embaixo d'água e tudo mais. Então, eu acredito que isso é pela limitação do cartucho, né? Da época, de quantos megas podiam conter uma ROM, né? Do cartucho e tudo mais. Mas a trilha sonora não te deixa na mão, não. Muito pelo contrário, é uma trilha super animadora, super fantástica. Agora, uma coisa assim que particularmente eu acho que o game é um pouquinho fraco é na questão dos chefes, tá? Os chefes não são tão desafiadores assim. Porém, isso é uma percepção que eu tenho hoje em dia sendo um adulto. Porque na época, eu criança jogando o game, eu não conseguia vencer alguns chefes, tá? Eu ficava emocionado, ficava acelerado e não vencia. Mas jogando adulto agora, eu vejo que não é tão difícil assim, né? É até simples de fato. Até bem simples do que eu imaginava que era. Não deixa o jogo ruim. Nunca não deixa o jogo ruim. Mas é uma coisa que eu vejo assim que às vezes a fase em si é mais difícil que o próprio chefe do mundo ali. Isso, como eu disse, é a percepção de um adulto hoje jogando o game. Sei lá quantos anos depois já. 20 anos depois? Por aí, 24 anos depois. Mas é um game, né, falando do tempo aí, é um game que ele se manteve bonito até hoje, se mantém jogável até hoje, se mantém muito atual, tá? Por mais que a gente tenha hoje em dia aí PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch e tudo mais, o Super Mario World é um game aí que marcou geração, é um game que transcendeu, para mim ele transcendeu gerações. Ele ensina até hoje como é um bom jogo, né, de plataforma. Eu acho que do gênero plataforma não existe franquia melhor que Super Mario. Eu acho, tá? Eu acredito nisso. E sem dúvidas para mim é um dos melhores jogos aí já feito, tá? Que transcendeu o tempo, transcendeu a sua época. Ele já era um jogo visionário, tá? Nos anos 90. E quem curtiu isso na época, eu me sinto muito privilegiado por ter vivido todas essas emoções da época, que na época era muito legal, era muito fantástico reunir a turma e jogar esse game, porque não tinha igual, era uma das melhores coisas a se fazer na vida. Bom, então é por essas e outras que eu acho que Super Mario World é um game quase perfeito, tá? E você, jogou na época? Conheceu o game? Não conhece? Eu espero que você tenha gostado do papo, tá? Se você gostou, eu agradeço demais. Logo teremos mais episódios. Logo mais eu vou lançar uma programação, tá? Bem certinha. Eu vou avisar para vocês aqui o cronograma que o canal vai ter com os episódios. Eu quero estar trazendo em datas e horários corretos, tá? Fechados, na verdade, para a gente ter uma periodicidade melhor aqui no canal, aqui no Minha Ideia, beleza? Então, se você estiver voltando para casa, se você estiver indo para o trabalho, tá? Se você estiver em casa curtindo, enfim, aonde você estiver, que Deus abençoe você, tá? E eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo episódio. Abraços e até mais.